Amanhã, o Flamengo defende a liderança do Brasileirão contra o Ceará. E o Samuel Lino, que chegou chegando, já está se oferecendo para ser titular. Começamos bem. É o sorriso de quem tá feliz por ter a chance de voltar. Tive propostas bem interessantes da Europa, tive propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também, eu pensei, é um clube gigantesco, é um clube que já joguei. É bem provável que muitos rubro-negros não se lembrem disso. É que o Samuel Lino atuou na base. Uma passagem rápida, acabou devolvido ao São Bernardo, indo parar em Portugal e depois Espanha. O Flamengo se tornou uma página em branco, que ele quer voltar a preencher aos 25 anos. A estreia foi promissora. Entrou no segundo tempo, criou boas chances, fez um gol anulado por impedimento. Minha mãe, minha família, meu pai, todos ficaram muito ansiosos, muito felizes, porque vim para um clube gigantesco que é o Flamengo, é difícil você não ficar ansioso. E se for preciso, o ala, meia, atacante, o multifuncional Samuel Lino está à disposição para enfrentar o Ceará amanhã no Castelão. Se o Felipe necessitar me usar de titular 40, 50, 60 minutos, eu tô preparado. Eu vim pro Flamengo preparado. Nesse retorno do Samuel Lino ao Flamengo, algumas coincidências o conectam ao Felipe Luiz. Como o clube em que fizeram sucesso na Europa, o treinador que os inspirou, a posição no campo e até mesmo a numerologia. Felipe. E no Flamengo, herdou a camisa 16 do agora chefe. Passos que Samuel Lino quer seguir. Conquistas, seleção, reconhecimento do torcedor. Numa segunda chance que a vida acabou dando a ele. E não sabia que naquela época ia sair daqui para depois voltar sendo a maior contratação. E bom, acho que é o destino, Deus, caminho, foi feito assim. Hoje estamos aqui e espero demonstrar tudo o que eu tenho, que eu não demonstrei naquela época. E ó, 1-0 ficou até de boa. Ficou de boa mesmo, Vene. A gente já vai mostrar aqui nesse telão os momentos, né, do Samuel Lino e sua estreia, que encantou e animou a torcida do Flamengo. A gente separou os melhores momentos dele, já a gente mostra aqui. Mas antes, vamos chorar pitanga, Vene. Negócio de tô feliz, perdi. Não pode. Não vou chorar pitanga. O que você não gostou, então? Não, olha só. Vamos falar sério. É óbvio que, se analisarmos a partida do Flamengo, o Flamengo não fez novamente um bom jogo. Mas eu não posso chegar... Por que novamente? Porque diante do Atlético Mineiro no domingo já não tinha feito um bom jogo também. Mas venceu. Isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro você tem que vencer. E foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá. O Flamengo entrou com um time praticamente misto. Porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive Arrascaeta, nem relacionado foi. E eu acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto, sem os dois principais jogadores do meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o Bruno Henrique também foi poupado, estava no banco de reserva. Esses eram os três poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo.
Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata, ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar e na volta, enquanto o Vene falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, mas ele veio de uma sequência boa, sim, né? Eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra que isso perdeu mostra com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só. Sendo que você já não tem Pulgar. Time misto, pra mim, é quando tem metade. Metade e Bruno reserva, Henrique também. Metade reserva. Bruno Henrique também. Tá? Isso pra mim é time misto. Os nomes que eu Cadê meu xaropinho? Mas, Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo... olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. Sim. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. Sim. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só o time que entrou em campo. Melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Carrascal, inclusive, no álbum de fotos do Flamengo, divulgado no treino de sexta-feira, lá no fundo, em uma das fotos, foram 86 fotos no álbum, em uma das fotos, desfocado, dá para ver o Carrascal fazendo a sua bicicletinha lá no CT Ninho do Urubu, enquanto aguarda o envio do documento do Dínamo ao Flamengo, para o Flamengo poder anunciar de maneira oficial. O Flamengo só vai anunciar, e repito, até a gravação desse vídeo ele não foi anunciado ainda. E por que eu estou falando isso? Que é por conta do fuso horário. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira à noite. Quando for sábado pela manhã, lá na Rússia, o Dínamo pode enviar a documentação ao Flamengo. E aí o Flamengo anunciar. Então, para quem está assistindo o vídeo, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira, 8h09 da noite, horário de Brasília. Então, até a gravação desse vídeo, ele não foi anunciado ainda, porque o Flamengo ainda não recebeu esse documento. Por que não recebeu? Porque o time russo alega que o departamento jurídico está analisando antes de enviar ao Flamengo. Sobre o time de domingo, para pegar o Ceará. Venez Samuel Lino pode ser titular? Pode. Ele tem condições de ser titular? Tem condições de ser titular. Jogar 90 minutos não tem como eu cravar. Mas ele tem condições de ser titular. Venez, na sua opinião, você acha que ele tem que ser titular? Com certeza. Com certeza. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele nem tinha treinado direito com os novos companheiros, entrou e ficou 38 minutos em campo e fez o que fez. Deixou Lianco no chão, fez gol, que foi bem anulado, mas fez gol, mostrou desenvoltura, mostrou que, taticamente, é um nível de jogador muito acima do futebol brasileiro. Então, não tem mais dúvidas, tem que ser titular. Ah, no lugar de quem? Bota ele na ponta esquerda, Bruno Henrique centralizado, ou Juninho centralizado, Pedro está suspenso, não pode entrar em campo. Então eu acho que eu não vejo motivos para ele não ser titular. Eu acho que tem que ser titular, só pega entrosamento jogando. O Saul, talvez, o Jorginho retorna, né? Acho que, enfim, poderia botar Jorginho e Saul juntos. Nossa senhora, o Saul joga muita bola também, gente.
O Saul joga muita bola. Na lateral direita eu manteria o Varela, vou ser sincero, e o Emerson Royal correr atrás dessa vaga no time titular. Sobre Léo Pereira, muita gente questionando, dizendo que ele tem que sair do time titular por conta da falha. Primeiro, o Felipe Luiz não vai tirá-lo. Segundo, se for tirá-lo, vai botar quem? O Danilo tá lesionado. Vai botar o Cleiton? Vocês querem botar o Cleiton no time titular e deixar o Léo Pereira no banco por conta dessa falha? Eu acho que ele errou feio, acho que foi excesso de confiança, foi soberba, acho isso tudo. Mas não é motivo para tirá-lo do time titular, mesmo que o Danilo tivesse à disposição. Léo Pereira faz a sua melhor temporada com a camisa do Flamengo. Não é por conta dessa falha que tem que tirá-lo, mas o Felipe Luiz internamente tem que puxar a orelha dele, sim, tem que cobrar o jogador, sim, tem que ter mais atenção. Esse tipo de lance pode acarretar na eliminação do Flamengo, porque o Flamengo, se não fizer gol lá em Minas Gerais, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil. Então, Léo Pereira, abra os olhos, fique mais ligado, mas eu não sou a favor de tirá-lo do time titular, e a informação que eu tenho é que o Felipe Luiz nem quer tirá-lo no time titular para o jogo contra o Ceará. Vamos agora falar de números, porque o Flamengo divulgou o balanço do primeiro semestre e mostrou que investiu 168 milhões de reais entre reforços e renovações de contrato. Vamos lá, investimento de maneira detalhada. Juninho, contratação, 37 milhões de reais. Plata, valor pago ao Al-Saad, que o jogador bateu meta, o Flamengo foi obrigado a comprar 50% do jogador que estava com o clube do Catar. 32 milhões de reais. Jorginho, contratação, chegou livre, entre aspas, mas o Flamengo pagou luvas e comissão, totalizou 23 milhões de reais. Pulgar, renovação, pela renovação, 19 milhões de reais. Danilo, contratação, chegou livre, luvas, 16 milhões de reais. Gerson, renovação mais valor pago ao Olympique de Marselha, 15 milhões de reais. Wesley, luvas na renovação, 6 milhões de reais. Alcaraz, valor pago ao Southampton, 4,2 milhões de reais. Luiz Araújo, valor pago à MLS, por conta da transferência ainda, 3,8 milhões de reais. Vinha, valor pago à Roma, parcela da compra do Vinha, 2,6 milhões de reais. Ayrton Lucas, valor pago ao Spartak. O Flamengo ainda está pagando ao Spartak por conta do Ayrton Lucas. 1,9 milhão de reais. De volta ao radar do futebol brasileiro, Andrés Pereira avalia seriamente a possibilidade de retornar ao Flamengo. O meia, atualmente no Fulham da Inglaterra, vê no clube carioca a chance ideal para ganhar maior visibilidade e se recolocar na briga por uma vaga na seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo jornalista Miguel Júnior. Fontes ligadas ao atleta revelam que o desejo de retornar à Gávea está ligado à boa relação construída com o clube e à confiança de que, sob os holofotes do futebol brasileiro, Andrés possa voltar a brilhar em alto nível. O técnico Felipe Luiz, que foi companheiro do meia em sua passagem anterior pelo rubro-negro, é favorável à contratação e vê o jogador como um reforço de peso para o setor de criação. Nos corredores da Gávea, a possível saída de Gerson tem acelerado as conversas. José Botu já iniciou tratativas com o staff de Andrés e acredita que a vontade do jogador pode ser decisiva para a concretização do negócio. A primeira experiência de Andrés no Flamengo é considerada um fator positivo. Bem ambientado ao clube e adaptado à exigente torcida rubro-negra, o jogador teria um caminho mais curto para retomar o protagonismo no elenco. Felipe Luiz gosta bastante do jogador e vê sua versatilidade como algo importante e que pode ser encaixar perfeitamente no seu esquema tático. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Andrés Pereira será um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.